De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho da ADEPAB aqui na companhia da Ana Flávia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço o espaço de vocês novamente por abrir as portas para a ADEPAB. Ana, pensando, né, nas atividades que a ADEPAB realiza, né? Muita gente não conhece ou acaba conhecendo quando os filhos atingem a idade, estão lá. Queria que você explicasse um pouquinho quais são as ações que a ADEPAB realiza hoje. Certo. Bom, a ADEPAB tem 2 prédios, né, que a gente menciona como matriz e filial, né? A matriz fica na Major José de Andrade, de frente ao Supermercado Real do Bicão, famoso, né? Lá a gente oferece os cursos de estágio, né? Jovem Aprendiz, que é a sócio-aprendizagem, né? E os Jovens Profissionais do Futuro, que é uma parceria com a Prefeitura, né? Que são vagas de estágio cedidas, né? Que vão trabalhar no local da Prefeitura, em departamentos públicos, né? E aí a gente tem a filial, que fica na Vila Lídia, na Rua das Rosas. Na Vila Lídia, a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que vai atender crianças e adolescentes, né, de 6 até 17 anos e 11 meses. Né? Temos as medidas socioeducativas também na filial. Também é interessante se pensar nisso, né? Olha, já é uma estrutura que tem uma tradição histórica gigantesca, né? Que se adaptou a vários períodos de legislação, também é bom a gente destacar isso. Sim, com que certeza. Antes a gente tinha, não é? A ADEPAB está aí desde o tempo da Guarda 60, Mirim, década de 60, né? isso. Com outras constituições também, é claro, mas que vem ano a ano se adequando aí às questões legais para esse público. Sim, com certeza. Em 2001, se eu não me engano, né? 2001 que foi instituída a ADEPAB, né? A gente foi colocando a lei do ECA, toda as legislações de estágio, jovem da sócio-aprendizagem, né? A gente iniciou com a nossa direção, né? A nossa diretoria, né? Foi renovando. Infelizmente, muitas pessoas partiram, né? Porque a ADEPAB, para quem não sabe, né? É um membro, né? Do Lions Clube, né? A gente tem uma parceria com o Lions. Eles que fundaram, né? A ADEPAB no início, né? Hoje, a ADEPAB é desvinculada, porém participa ainda do serviço junto com os Lions, né? Sem eles a gente não estaria funcionando até hoje, com certeza. Sem dúvida. E é bacana pensar nisso, né? Do que tem que se ter toda uma estruturação. A gente sempre fala na questão da lei do estágio, do trabalho, etc. Por muito tempo foi uma questão polêmica, mas hoje está tranquilo, está regulamentada, tem todo um aparato legal que dá tranquilidade nessa questão. Sim, na sócio-aprendizagem, né, na lei, a gente na verdade, o adolescente pode começar a trabalhar a partir de 14 anos, né? 14 anos até 24 anos, então na sócio-aprendizagem. Já na lei do estágio, como a gente tem que seguir, é a partir de 16 anos, né? Hoje, nosso município ainda tem uma certa mistificação, né? Que ainda não entende que é possível ser regulamentada através da entidade, né? Sendo parceira, todos com seguro, tudo certinho, pode ser inscrito. É até uma porta, né, que a gente poderia abrir aqui no programa de vocês para as empresas, né, para que eles procurem a instituição, que a partir de 14 anos, se você tem um jovem que tem interesse de estar trabalhando, que demonstra assim, participação, comprometimento acima de tudo, né, em relação ao trabalho, pode estar procurando a gente consegue direcionar esse jovem para o mercado de trabalho, né, a partir de 14 anos na sócio-aprendizagem, jovem aprendiz, né, e de estágio a partir de 16 anos. Perfeito. E é importante destacar isso, né? Porque a gente ouve muita coisa equivocada ainda, né? Não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo. Não pode, dentro da regra. Sim, não pode coisas periculosas, né? Que a gente menciona. Tem as nossas regras, né? Agora, ainda mais agora com a regulação da NR1, né? Que vai agora dia 26 de maio, a gente tem que ser instituído, né? A gente tem que ser acompanhamento, a equipe está sempre assistindo, indo em loco, né? O monitoramento que a gente menciona das empresas, para direcionamento, para orientação, né? E se é necessário, a gente conversa principalmente com os pais, com o jovem, com a escola, é uma parceria em conjunto. E justamente que a gente entende que esse jovem está iniciando o trabalho, existem dúvidas, existem erros, né? A gente entende isso, mas é importante esse direcionamento. A gente começou assim, né? Nós iniciamos assim. Então, eu acho que é o primeiro porte, né, para a abertura do mercado de trabalho. Bom, a gente falou um pouquinho dos perfis, né? E é o que a Laura pergunta aqui, né? Qual a faixa etária de cada um dos projetos?
Certo. Bom, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, nós iniciamos com as crianças de 6 anos, né, até 17 anos e 11 meses, que vão poder participar com a gente, né, depois a medida socioeducativa de determinação judicial, não tem jeito, né, e depois a gente tem o estágio, né, que é a partir de 16 anos. Os Jovens Profissionais do Futuro é um projeto novo, né, em parceria com a Prefeitura, que é estágio, né, também com 16 anos e vai até 18 anos, né, 18 anos e 11 meses, que também é direcionado para a gente, que fica na matriz, né. E a Lei do Jovem Aprendiz, que é a partir de 14 anos, né, a 14 anos até 24 anos. Perfeito. E lembrando que isso, né, cada atividade tem um perfil. Quando a gente pensa no estágio, é uma questão de acompanhamento. Sim. Né? Com certeza. Bom, o estágio, né, a gente vai atender o estágio em todas as idades, né, em relação a isso. Você estando estudando, né, o estágio nada mais isso, né, que a gente é um complemento da formação que você está realizando, seja nível médio, nível superior, né, então a obrigatoriedade é que esteja estudando, né. O jovem aprendiz nem tanto, né, não precisa nesse momento, mas é importante, às vezes as empresas realmente pedem, né, que área que você quer seguir, que área que você quer direcionar, até mesmo para um crescimento dentro da empresa, né? Quando você inicia numa empresa com uma área que você está atuando ou estudando, é muito vantajoso, né, para a pessoa crescer e aos poucos, né, de estagiário, jovem aprendiz e evoluindo. Hoje temos, inclusive eu falo com propriedade, né, chefes de empresas grandes do nosso município, né, que começaram de baixo, né, como jovem aprendiz pela DEPAB, que isso eles contam até com muito orgulho. Perfeito. E é também interessante isso, né? Vocês têm os atendidos que, de fato, tem uma rotina junto à DEPAB, o estágio é uma rotina de acompanhamento, então cada perfil exige uma carga horária, enfim, né? Uma dedicação. É sempre um período oposto da escola, né, que estejam estudando, que é um contraturno, né? Hoje temos a dificuldade, infelizmente, do ensino integral, né? Que perdemos um pouco desses jovens, né? Por conta disso, mas a DEPAB continua fornecendo, né? Então, às vezes, algumas instituições e escolas procuram a gente por conta disso, né? E as portas estão abertas. Atualmente, Luciana, a gente abre essa abertura, por gentileza, né? Nós temos vagas para crianças, né, de 6 a 11 anos. A DEPAB tem mais ou menos 20 vagas em aberto que não foram preenchidas. Às vezes por falta de conhecimento, né, por falta, às vezes, da rotina integral, né, mas estão em aberto. Essas mães podem procurar a instituição. Lembrando que a DEPAB não tem nenhum custo, é uma entidade, né, então não tem nenhum custo. A única coisa que é necessário, né, que seja vinculada ao CRAS de referência, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde que é próximo do seu município, próximo da sua região onde que você reside, né? Quando se pensa aí, não é, da estrutura rotineira aí, não é? É o que a Lourdes pergunta. Quantos dias de atividades? Tem período da tarde e da noite? E a gente falou da faixa etária, essas crianças são divididas em grupos de que idades? Conforme a idade, né? Então, assim, de 6 a 9 anos ficam juntos, depois a gente tem a turma de 11 até 13 anos, né? A gente vai separando por faixa etária. Os maiores, de 15 a 17, ficam juntos. Então, assim, são 5 turmas, né? Que a gente menciona, 5 turmas, né? Que vão estar por faixa etária. Lembrando que a gente tem turmas de período da manhã e da tarde. À noite não tem, né? Porque a gente não consegue fazer o atendimento. A não ser jovem aprendiz, que o jovem aprendiz acaba estendendo um pouquinho até às 7h18 por conta do ensino. São turmas de 2 horas que ficam em média com a gente, né? Sempre 2 dias na semana, de segunda ao quarta, ou de terça ou quinta-feira, que eles participam com a gente. Muito bom. Também é importante aí a gente destacar dentro de toda a rotina que a gente falou, né? Olha, a frequência escolar está conectada à participação, né? Tá uma coisa ligada à outra. Sim, com certeza. O mínimo, né, que a gente pede é 75% de frequência, né? A gente acaba seguindo os nossos benefícios, né, eventuais, né, da assistência, acompanhando o pessoal, Bolsa Família, né, a renda cidadã, que agora não existe, mas assim, outros benefícios que a gente tem acaba sendo acompanhando, né? Essa frequência. A equipe, temos uma
equipe técnica, que é uma assistente social, uma psicóloga, que acompanha esses jovens, até por conta das vulnerabilidades sociais, as questões que vêm envolvendo, né, esses jovens. E assim, a gente faz visita, se for necessário, faz atendimento com os pais, faz visita nas escolas, reuniões, né? Eu acho que, assim, importante deixar bem claro aqui que nós temos parceria com todas na verdade, as secretarias. Então, assim, essa abertura sempre é dada pela gente, né? Então, procura a nossa instituição, principalmente a educação e a saúde, que é mais próxima, né? A gente acaba direcionando. Se tem algum caso, as meninas conseguem resolver em loco, né? Passando para os técnicos referenciados do CRAS, né, para dar esse suporte também para eles. Isabela, perguntando aqui a respeito do estágio que a gente estava falando anteriormente, não é? Como é que funciona, né? As pessoas mandam currículo, existem atividades relacionadas ao estágio feitas com vocês ou não? Só essa questão de orientação e intermédio? Sim. Nós recebemos currículos através das nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso e-mail, né? Adepab, né, adepab.batatais.sp@gmail.com e tem o adepab@yahoo.com.br, né, que vocês podem encaminhar o currículo, né, para a gente. Pode levar também fisicamente na nossa instituição. O estágio é de frente ao Supermercado Real, a Adepab é que fica de frente ao Supermercado Real. Porque às vezes o pessoal vai lá na Vila Lídia, acaba confundindo, mas é diferente do Supermercado Real, né? Atualmente, eu peço para que todo mundo acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, que a gente coloca as vagas em aberto, né? Inclusive, a gente tem algumas vagas recentemente que ainda não foram preenchidas, né? Se você acha que você é o seu perfil, encaminhe para a gente, né, esse currículo. Nós fazemos o acompanhamento na empresa do estágio, né? Então, nós fazemos a visita, né? O monitoramento que a gente coloca, e no estágio é obrigatório o relatório, né? Então, o relatório inicial, que é o do meio, né? O intermediário e o final. Então, ao longo do período que a pessoa vai ficar com a gente, que é até 2 anos, né? Que é a lei do estágio, né? A gente vai acompanhando dentro dos serviços, né? Então, dentro da instituição, a pessoa não vai dentro da instituição. É só o jovem aprendiz que, no caso, tenha atividade dentro da instituição. Uhum. E é interessante destacar isso, né? Olha, deixe seu currículo, né, encaminhe. Como é que é esse encaminhamento? Você falou por e-mail. Por e-mail. A gente pede por e-mail para ser mais fácil para a gente direcionar para as empresas, né? Vocês direcionam os currículos, a gente faz uma triagem, né? Temos 2 profissionais para fazer essa triagem hoje, né? Ele já direciona para a empresa esses currículos. Na verdade, quem vai contratar você já seleciona esses currículos e a gente já agenda a entrevista. Então, às vezes, por isso que a gente menciona, às vezes por e-mail é mais rápido, né? Senão você leva na porta, a gente tem que digitalizar esse currículo, até enviar, e acaba demorando um pouquinho. Mas não que não é encaminhado, tá? Deixando bem claro para todo mundo. Perfeito. Mas também encaminhado de acordo com as vagas existentes. Sim. Também tem que se lembrar disso, né? Tem períodos que, infelizmente, não tem vagas. Graças a Deus, nesse ano eu não posso falar isso. Nós temos muitas vagas em aberto, né, em processos de andamentos, né? Tem períodos sazonais que a gente menciona, sim. Mas esse ano a gente está um ano atípico, né? Que as vagas estão surgindo muitas, as empresas procurando a nossa instituição, né? Deixa até uma abertura aqui, né, aproveitando para vocês. Recentemente, a nossa instituição conseguiu firmar parcerias com outros municípios. Agora a gente está atendendo Brodowski e Altinópolis. Então, nós estamos regulamentados pelo nosso estatuto, pelo GOV, pelas portarias, né? Nós mudamos, né, de plataforma, nós estamos com a Gerar. Então, assim, a gente está atendendo também outras regiões. A gente teve essa possibilidade através da nossa entidade. Fechamos recentemente outras parcerias com esses municípios. Perfeito. Então, empresas desses municípios, estudantes desses municípios podem entrar em contato? Sim, pode sim. Nós estamos regulamentados, então pode procurar a gente. E, assim, as vagas estão surgindo, né? Só está crescendo, graças a Deus. E Lúcia perguntando, né? A gente estava falando aí do serviço de convivência. Isso. Ela estava perguntando quantos dias são na semana, né? A gente falou do intercalado aí com a aula e duração. Quantas horas por dia? São 2 dias na semana, né? 2 horas cada dia, tá?
Então, no caso, são 4 horas que ele fica com a gente. Perfeito. Então dá para encaixar aí na rotina tranquilo. Sim. Né? E nesses 2 dias é específico de cada faixa etária, vocês dividem? Sim, com certeza. A gente não pode misturar também, né? Porque não fica o propósito da nossa instituição, o propósito do serviço não fica adequado. E até mesmo para ter uma questão de eficiência eficaz, né? No atendimento. Realmente é direcionado por faixa etária. Então é importante vocês procurarem. Existem vagas em aberto, né, como a gente mencionou. Então, assim, é possível a gente encaixar tanto no período da manhã, tanto no período da tarde, né? Uhum. Também é interessante aqui a gente entender, não é, dentro da rotina aí que a gente falou, né, da questão da frequência à escola, da participação também no projeto, né? A frequência no projeto também garante Sim. a vaga. Sim, a gente pede, né, para que pelo menos 3 faltas justificáveis, né, a gente ainda consegue segurar. Por quê? Atualmente, principalmente a demanda de 12 a 14 anos, tem uma lista de espera, né? Então, assim, se vocês ficarem faltando, se as pessoas não conseguimos atender, a gente vai atender o próximo da lista, né? Então, é importante a gente direcionar sempre com justificativas palavras, que é atestado, declaração, né, de alguma questão de saúde. Então, a gente sempre pede para justificar com os profissionais, os técnicos que acompanham. Perfeito. Também com relação à questão específica aí do estágio, o Wagner, né, perguntando aí a respeito de período que esses alunos podem ficar. A gente fala que o estágio é no contraturno, mas tem legislação também de carga horária, tudo isso tem que ser seguido. Sim, nós temos a turma de 4 horas e 6 horas trabalhadas, né? Então, só pode ficar 4 horas ou 6 horas, sempre de segunda a sexta-feira, né? Então, é importante deixar bem claro para vocês. Não existe estágio de final de semana. Não. E nem feriado, pelo amor de Deus. E está deixando bem claro, na legislação não podemos. Perfeito. Também com relação aqui, não é, essa rotina, não é? Por quanto tempo, por exemplo, o aluno pode fazer estágio? Ele pode renovar? É de 2 anos, né, que ele consegue ficar com a gente, né, com a instituição, dependendo, não pode ser na mesma empresa, em outra empresa pode ser renovado com a gente. Então, na mesma empresa só consegue ficar 2 anos. A maioria é efetivado quando antes de finalizar o estágio, né? A gente até coloca isso para todos que vão entrar. A maioria dos jovens são efetivados para a empresa. Dificilmente a gente tem casos de desligamento, de não contratação. Às vezes não contratação por conta de questões orçamentárias, né, a gente fala, mas dificilmente acontece. A maioria efetivado já assim, a gente vê até na nossa própria instituição, né? Às vezes nós temos estagiários que iniciam e depois efetivados, e vai crescendo no decorrer, né, dos anos. Lógico que não é de um dia para o outro, deixando bem claro, né? É com o desenvolvimento, é com a participação, é com o respeito, a determinação do jovem, né? Então, a possibilidade de crescimento é muito grande. E isso também é importante para as próprias empresas, né? A gente destaca às vezes aqui, né? Empresas que depois de um tempo efetivaram esse estagiário como funcionário, talvez até um caminho para as empresas que têm dificuldade de encontrar profissionais, criarem aí para o futuro uma mão de obra qualificada. Sim, a gente fala assim, é uma oportunidade. Eu sei que o jovem, no começo, né, acaba dando um pouquinho mais de trabalho para a empresa, mas é uma possibilidade de efetivação. Eu falo assim, de crescimento dele, fazer uma faculdade, às vezes, né, no ramo que ele está, né, direcionado, né, ou concluindo uma pós e direcionando, a gente fala assim que é no começo, né, então é incentivo, e a maioria dos jovens começa até às vezes mudar de área, né, começa a fazer um estágio em determinado local, né, e fala assim, eu não gostei disso, aí realmente vai para o local que gosta, né, porque a gente, na prática, é totalmente diferente da teoria que a gente coloca, né, no estágio, é importante deixar bem claro isso. Então, só na prática que eles vão ver realmente o que eles gostariam de estar participando, e essas empresas, né, abrindo espaço para esses jovens crescer, se identificarem, né, enquanto profissionais, como ser humano, né, como adultos, né, futuramente, né. A Ana Lúcia perguntando um pouquinho mais, né, qual a finalidade do serviço de convivência? Sim. Nosso serviço de convivência vai trabalhar com as questões de privação, né? Os riscos sociais que a gente coloca, né? Que esse jovem, essa criança pode estar entrando, não que esteja violado, deixando bem claro para vocês, né? Que é o isolamento social, a convivência comunitária, a convivência com outras pessoas, né? Hoje a gente direciona que os jovens e as crianças, né, estão cada vez mais na tecnologia, né? Esquece das coisas antigas, das brincadeiras, do contato com outros jovens,
jovens, né? Da conversa, não tem esse diálogo, né? E dentro do nosso percurso que a gente menciona no serviço de convivência, nós vamos trabalhar em eixos, né? Então, são vários eixos, e cada eixo que a gente trabalha são cada um com um tema. Então, é sobre saúde, sobre a rede socioassistencial, sobre a educação, sobre esporte e lazer, sobre cultura. Então, dependendo do como a gente vai direcionando essas oficinas, né, vai sendo direcionado esse trabalho com a gente, né, com os oficineiros, que são os orientadores sociais. Lembrando que não é uma escola, né? Deixando bem claro, eles não vão estar lá numa escola, e sim para trabalhar o dia a dia, né? Que a gente fala assim, o dia a dia, como que a gente vai direcionar? Brincadeiras, conversar, e assim, é proibido, tem gente que brinca, né? É proibido a questão do celular no serviço de convivência, né? Para que eles interagem, para que eles entendam que é um momento para eles, né? De lazer, né, de direcionamento, de oficinas, que você esteja no momento totalmente diferente da escola, né, que sai no seu vínculo, né, social, tanto que é aberto para todas as idades, todas as classes sociais, né, deixando bem claro para vocês. Muito bom. Para maiores informações, não é? Qual o horário, contato, né, melhor para procurar? Nós temos as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, né, a DEPAB Batatais. Lá vocês podem mandar direct, no inbox, no Messenger, né, que as meninas vão respondendo. Temos nosso WhatsApp institucional, né, que pode estar seguindo também, que é o 996-658093, que podem mandar mensagem para a gente. Mas logo que vocês entram nas nossas redes sociais, já tem o nosso WhatsApp, que às vezes é mais fácil para marcar, né? E também por nosso telefone físico, né? Na sede 4285-3761, né? E também na nossa filial, né? Que é o 3660, né? 0961, que vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Vamos esclarecendo as dúvidas. Sempre tem uma técnica responsável para estar atendendo, né? Horário de funcionamento é horário comercial, das 7h30 às 5h30, né? Então, não fechamos para a hora de almoço, então sempre tem alguém para responder essas mensagens, né? E eu acho que a forma mais fácil que a gente menciona é pelo WhatsApp, né? Que às vezes a gente não consegue responder, mas fica documentado. Informação, a gente consegue mandar como que funciona os nossos projetos, o horário, quem que é o profissional responsável, né? Porque cada projeto a gente tem um técnico, que é um assistente social, né? Responsável. Então, a gente consegue direcionar isso para eles, né? Para que as informações não sejam perdidas, né? Perfeito. Bom, nós agradecemos aqui a participação, esperamos, né, que as famílias que estejam nos assistindo, né, que tem jovens nesse perfil de idade, entrem em contato, e fica sempre aqui o convite para falar do projeto. Agradeço a participação, agradeço novamente pela oportunidade, né? Peço encarecidamente, né, que vocês sigam nossas redes sociais, né? Acho que é o nosso meio de comunicação mais rápido, né? Temos vagas em aberto, não foram preenchidas. Eu acho que é importante vocês verem qual que é o perfil, né, do jovem, né, e direcionem para a gente. Agradeço novamente esse espaço que é tão louvável, né, que a gente coloca aqui, que toda vez que a nossa instituição vem, a gente tem frutos positivos.